A santidade, igreja, é um atributo imanente de Deus, que o qualifica e o diferencia. O que é um atributo imanente? É uma característica que é inseparável. Não tem como você tirar essa qualidade do ser de alguém. Então, quando a gente fala que é um atributo imanente, é algo que não tem. Quando você fala de Deus, você fala de santidade. Quando você fala de santidade, você fala de Deus. São indivisíveis, são inseparáveis. Assim é. A santidade é um atributo imanente de Deus que o qualifica e o diferencia. A santidade trata da sua total pureza e total inexistência de qualquer espécie de mal em seu ser. É o principal selo do seu caráter, a prova da sua perfeição. A santidade ainda é uma espécie de fonte cujas águas jorram para os outros atributos, como justiça, fidelidade, bondade, amor, misericórdia e alguns outros. Então, o que eu quero dizer aqui nessa definição aqui primeira, é que a santidade, ela não tem como se separar de Deus. A santidade traz com que não haja nenhum tipo de dolo ou mal em Deus. E isso vai fazer com que todos os outros atributos de Deus sejam possíveis e sejam práticos na nossa vida. Por que Deus é justo? Primeiramente, porque Ele é santo. Porque se Ele é santo, Ele é totalmente puro, Ele é isento de qualquer tipo de mal. Então não tem como Ele praticar qualquer tipo de injustiça, porque antes de tudo Ele é um Deus santo. Por que Ele é misericordioso? A misericórdia procede da santidade de Deus. Deus, Ele nos ama, Deus, Ele é bom, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele não mente jamais, Deus é verdadeiro. Por quê? Porque antes disso tudo Ele é um Deus santo. Santo. E eu gosto muito de uma canção que diz assim: eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. E aí quando chega no refrão, Juliano Som vai cantar: santo, santo, santo. Você acabou de ler um texto em Isaías 6, e esse mesmo texto depois a gente vai ler lá em Apocalipse. E engraçado que passam cerca de 700 anos, e os anjos continuam a cantar a mesma coisa. E olha que eles não falam apenas santo uma vez, eles falam quantas vezes? 3 vezes. É como se os anjos estivessem olhando para Deus e buscando um adjetivo, um louvor que qualificasse, e aquilo que mais se destaca em Deus é a sua santidade. Então eles declaram santo, só que não é suficiente. Eles vão declarar de novo santo, só que não é suficiente. Eles falam de novo: é muito santo, 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 santo. Quando você fala 3 vezes, você está lhe dando, conferindo algo total, uma totalidade, uma grandeza que é específica de Deus. A santidade traz a perfeição de Deus, e desde o livro de Êxodo até o Apocalipse, a santidade de Deus, ela é exaltada nas Escrituras sagradas. Ela é reconhecida pelos homens, ela é reconhecida pelos anjos, e ela é reconhecida pelo próprio Deus. O próprio Deus reivindica para si a sua santidade. Então a santidade de Deus é reconhecida na terra, nos céus e por Ele, porque Ele é santo. Então lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, eu estou lendo por enquanto na Nova Almeida atualizada, depois eu vou dar uma bagunçada indo para a NVI, depois volto para a Nova Almeida atualizada, mas o Cauã tomou café com Red Bull e Coca-Cola, então ele está ligado. Então assim diz Ana, logo depois que concebeu a Samuel o milagre do Senhor, ela vai dizer, leia comigo, igreja: ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como Deus. Parte A: ninguém é santo como o Senhor. Então aqui você está vendo os homens, a terra, reconhecendo que ninguém é santo como o Senhor. Mais uma vez você pode dizer: ninguém é santo como o Senhor. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 8,
A gente vai ver os anjos de Deus declarando a santidade de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso, nem de dia nem de noite, e proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Os anjos, quando olham para o Senhor, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eles não têm descanso, eles não se cansam, eles proclamam dia e noite, Sérgio, sem parar: Santo, Santo é o Senhor. Agora, uma coisa são os homens reconhecerem, outra coisa são os anjos reconhecerem. Agora, outra coisa ainda é quando o próprio Deus, quando vai falar de si mesmo, fazer menção do seu nome, Ele exalta a sua santidade. Isso está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 15. Isaías 43, versículo 15 diz: Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Eu sou o Senhor, o Santo, o Santo. Então a santidade é algo que exala de Deus, e ela deve ser reconhecida por nós, deve ser reconhecida nos céus, e é reconhecida por Ele. Além disso, todas as suas obras e manifestações estão sob o atributo dessa santidade. Tudo em Deus é santo, e tudo o que Ele faz é santo. Toda vez que o Senhor se manifesta, Ele revela um aspecto da sua santidade. Eu vou repetir: toda vez que Ele se manifesta, Ele revela um aspecto da sua santidade. Salmos, capítulo 97, versículo 12. Salmos 97, versículo 12, diz assim: Alegrem no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Deem graças ao seu santo nome. Então, Deus é santo. Tudo que Ele faz é santo, e tudo que parte dele é santo. Então, por consequência, o seu nome é santo. Deem graças ao seu santo nome. Por isso que uma das leis que compõem o decálogo lá é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Conta-se uma história que toda vez que... Você sabe que antigamente não tinha máquina máquina, como se diz? De cópia, né? O copiador, impressora, não existia, né? A gente não, né? Karina e os amigos lá transcreviam uma Bíblia à mão. Não existia nem caneta Bic, certo, irmão? Toda vez que você estava lá escrevendo a Bíblia e ia citar o nome do Senhor, sabe que o camarada lá fazia? Ele escrevia o nome do Senhor e parava. Ele ia, tomava um banho, trocava de roupa e escrevia o Senhor, o nome de Deus. Quando você estuda a cultura, né, do povo judeu, hoje não se sabe qual é a pronúncia original do nome que hoje a gente fala Jeová, Javé, Iová. Não sabe qual é a pronúncia correta, porque tamanho era o zelo do povo pelo nome de Deus, que é tão santo, eles evitavam pronunciar. E com o tempo, hoje a gente não sabe qual é a pronúncia exata no nome de Deus, mas uma coisa a gente sabe: o nome de Deus é santo. Só o Senhor é santo. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É no nome do Senhor que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Salmos capítulo 98, versículo 1. 98, versículo 1 diz: Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. Oh, aleluia! Deus é todo santo, o seu nome é santo e o seu braço então é
santo. Quando fala do seu braço, fala do seu poder, fala do seu favor, fala das suas obras, fala do seu livramento, fala das suas intervenções. Tudo que Deus opera na terra, opera em santidade, porque o seu braço é santo. Salmos capítulo 2, versículo 6, quem está entendendo até aí, diga amém. Salmos capítulo 2, versículo 6 diz: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quando esse Deus é santo, até o monte que ele visita se torna santo. Eu vou prosseguir nesse raciocínio. Salmos 11, versículo 4. 11, versículo 4. O Senhor está... Salmo 11, perdão, tá? Eu falei 111, mas é 11, versículo 4. Foi? O Senhor... Leia comigo agora, igreja. O Senhor está no seu santo templo. O monte é santo. O templo é santo. Vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Salmos 47, versículo 8. 47, versículo 8. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Ele visita o monte é santo. Ele está no templo, na Assembleia Solene dos Santos, então o templo é... Ele está assentado sobre um alto sublime trono, então esse trono é... santo, aleluia. Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Deus está no monte, a sarça está lá ardendo, mas não se consome pelo fogo. Moisés fica louco, curioso, ele vai correndo. Deus fala: ei, Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Engraçado que Moisés, como um pastor de ovelhas, Filipão, ele estava acostumado com aquele lugar quase todo dia, ou toda semana ele visitava aquele lugar. Ele estava lá andando com as suas ovelhas, com os seus cabritos, com os seus bodes lá. Ele costumava estar naquele lugar, mas agora Deus está dando um novo significado àquele lugar. Ele está dizendo: ei, tira as sandálias, porque esse lugar não é mais comum, esse lugar é terra, porque onde Deus está, a sua santidade sela o lugar. Então Deus, o monte é santo, a igreja é santa, mas onde quer que você esteja, a santidade também deve estar presente, porque o nosso Deus é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele é um Deus onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Então, aonde a sua presença se manifesta, esse lugar é santo. O trono é santo, o monte é santo, o templo é santo, o seu carro é santo, a sua casa é santa, o ônibus que você pega é santo, o seu escritório, o seu trabalho, o local do seu trabalho é santo, porque Deus está lá em você. Isso tem que nos trazer um temor, uma reverência. E a gente às vezes costuma a dar mais valor a umas coisas e outras. Eu sempre costumo, nas minhas conversas, interações, eu sei que eu tenho uma forma um pouco diferente de ver certas coisas, porque eu percebo muita religiosidade misturada, né, com a boa espiritualidade, mas eu rechaço muito. Então, a gente às vezes acha, por exemplo, estou no templo, né, e a gente acha que esse lugar aqui é um lugar especial, irmãos. Eu vou te falar, ele é tão especial quanto o portão da igreja. Ele é tão especial quanto as cadeiras da igreja. Você pode chamar isso aqui de que for, tribuna, plataforma, púlpito é isso aqui. Púlpito até político usa. Você acha que político é santo? Glórias a Deus por isso, você entendeu o recado. Então, o que eu quero dizer é que, onde quer que você esteja,
onde você pisar a planta do seu pé, se Deus está em você, o seu Deus é santo, esse lugar tem que ser santo. Porque aí a gente começa a conferir muito mais temor a lugares, e aí aqui a gente tem temor. Aí em casa, vendo televisão, você não precisa ter, porque Deus... Então no ônibus você não precisa ter temor, porque Deus só está no púlpito, Deus só está na igreja, Deus não está no portão. Esquece isso, irmão. Deus está na igreja, Deus está no monte, Deus está no trono, Deus está em todos os lugares, vendo todos os filhos dos homens, contemplando os bons e os maus. Ele é santo e tudo Ele vê. O que há de santo aqui nesse lugar é a presença de Deus, é a obra de Deus e a glória de Deus. Agora, todos os lugares aqui são santificados pela presença do Senhor. Você achar que você está aí, é uma postura, aí agora que você vem para o púlpito tem que ter outra postura, porque agora eu estou aqui na tribuna do Senhor. Esquece isso, irmão. A maior posição que alguém tem é de filho, e como filhos nós devemos exalar a santidade do Pai, onde quer que esteja. Amém? Então eu vou continuar. Salmos 77, versículo 13. Salmos 77, versículo 13. Quem está entendendo, diga, eu estou. Porque no final vai ter prova, tá? Salmo 77, versículo 13 diz: o teu caminho, ó Deus, é de quê? Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Caminho de Deus é santidade, não tem injustiça, não tem imoralidade, não tem corrupção, não tem mentira, não tem dolo algum. O caminho que Deus segue é um caminho de santidade. E por fim, Salmos 51, versículo 11, vai dizer assim, salmista Davi, Salmos 51, versículo 11, ele vai orar assim: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o quê? O teu Santo Espírito. O teu o quê? Santo Espírito. Então, o braço de Deus é santo, o nome de Deus é santo, tudo nele é santo, então o seu Espírito é o quê? É santo. Aleluias! É até uma, eu sempre costumo falar isso com meu pai, chega a ser uma redundância quando a gente fala Espírito Santo de Deus. Só tem um versículo na Bíblia, e em algumas versões, não todas, que vai falar Espírito Santo de Deus, que é lá em Efésios 4:30, quando vai dizer assim: e não entristeçais o Santo Espírito de Deus, o qual foi selado para o dia da redenção. Nenhum outro lugar na Bíblia, e somente em algumas versões, tá bom? Você vai encontrar Espírito Santo de Deus. Por quê? Existem 3 tipos de Espírito. Existem quantos tipos de Espíritos? 3. O Espírito de Deus. Qual é o primeiro? Espírito de Deus. Os espíritos imundos, os demônios, e o espírito do homem. Desses 3, qual que você acha que é santo? Espírito de letra A, não é isso? Quem marcou letra A, por favor? Espírito de Deus. Então, quando você fala Espírito Santo de Deus, você está querendo... É uma redundância, eu falo assim, não é heresia, mas soa como uma sutil heresia. Por quê? Não é, tá? Quanto é que tem um versículo na Bíblia, isso é comigo, é uma vertente minha, que eu sou muito rigoroso com essa questão. Soa, por quê? Quando eu falo Espírito Santo de Deus, dá a entender que o espírito do homem é um Espírito Santo, ele não é um Espírito Santo, ele é um Espírito santificado pelo Espírito Santo. Aí dá a entender que o espírito imundo pode ser um Espírito Santo, o espírito imundo santo. Olha aí, não, o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Quando você vai ver, grifa lá, vai num dicionário ou vai numa Bíblia online e coloca assim, Espírito Santo. Aí você vai sempre achar ou Espírito de Deus ou Espírito Santo, exceto em algumas versões, Efésios 4:30. Mas o que eu quero destacar aqui, que tudo em Deus é santo. E, por isso, o Espírito que Ele vai fazer habitar em nós é um Espírito de santidade. Pensa nisso. O Espírito de Deus, o codinome do Espírito de Deus é o Espírito Santo. Deus é poder, mas é engraçado, o codinome do Espírito de Deus não é um Espírito poderoso, é Espírito Santo.
Deus é amor, mas engraçado, o codinome do Espírito de Deus não é Espírito amoroso. Eu poderia fazer aqui várias coisas, mas você já entendeu. O codinome do Espírito de Deus é o Espírito Santo. Porque dentre todos os atributos, o que mais se destaca quando você conhece o Senhor é a sua santidade. Deus é santo. Aleluia. Então, se tudo em Deus está relacionado à sua santidade, qual seria a expectativa de Deus em relação a nós, que somos os seus filhos? Eu vou repetir. Se tudo em Deus está ligado à santidade, qual seria a expectativa de Deus em relação a nós, que somos os seus filhos? Levíticos, capítulo 10, versículo 10. Na NVI, por favor. Levítico, capítulo 10, versículo 10. Assim diz o texto: vocês têm que fazer separação entre o que, igreja? O santo e o profano, entre o puro e o impuro. Essa é a primeira expectativa de Deus. Que os seus filhos, dado que Ele é santo, nós como seus filhos saibamos fazer distinção entre o que é santo, profano, impuro e puro. Levíticos capítulo 20, versículo 26. Levíticos, capítulo 20, versículo 26, Deus diz assim: vocês serão santos para mim. Meu Deus. Vamos ler isso juntos? Vamos ler isso juntos? Vamos lá? Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei vocês de todos os povos para serem meus. Então, quem é de Deus tem que ser santo. Quantos filhos de Deus eu tenho aqui? Você é filho de um pai santo. O pouco que nós conhecemos de filiação é que um filho carrega a genética do seu pai. E a genética do pai que você carrega é uma genética santa. Deus, a expectativa de Deus, obrigado, JP. A expectativa do Senhor é que os seus filhos sejam santos. Aliás, não é apenas uma expectativa, é uma exigência. Você pode repetir isso comigo? A santidade para um filho de Deus é uma exigência. Glórias a Deus. Para não ficar só no Antigo Testamento, né? Porque, mas isso aí é no Antigo Testamento. Agora a gente está no tempo da graça. Relax, take it easy, irmão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Agora pode voltar para a Nova Almeida atualizada. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Diz assim o apóstolo Paulo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, agora leia comigo, chamados para ser santos. Ele não disse chamado para ser pastor, diácono, cantor, obreiro, embora a gente seja vocacionado para tudo isso, o nosso maior chamamento é para ser santo. Tem um monte de gente querendo ser um monte de coisa na igreja, mas o nosso maior desejo tem que ser de ser santo. Chamados para ser santos com todos que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nome do Senhor é santo. Se eu vou invocar o nome santo, eu tenho que também ser santo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Você pode dizer amém? Você pode olhar para o lado com um sorriso e falar: você é um escolhido do Senhor. Oh, que delícia!
Você é escolhido? Nós somos escolhidos, isso é maravilhoso. Agora pergunta assim para ele, para quê? Lindo isso, né? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Só isso, irmãos. Olha a responsabilidade que eu e você carregamos. Olha a expectativa de Deus ao nosso respeito. Quantos pais eu tenho aqui? Eu tenho certeza que quando sua esposa, ou se você é mulher, quando você ficou grávida, você gerou uma expectativa em relação ao seu filho, sim ou não? Das coisas mais naturais, das coisas mais complexas, sim ou não? Cor do cabelo, tamanho, né? Cor dos olhos, se vai ser grande, se vai ser pequeno, como seria a voz, a carreira que ela seria escolher. Você imaginou, pô, se for a menina e a mãe, vou ser super amiga da minha filha, a gente vai sair juntas, não sei o quê, vamos pro salão, vamos ficar tricotando. Se for um homem, nós vamos jogar bola, não é isso ou não é? Vamos no Maracanã juntos, a gente vai correr, vai pedalar, vai ser muito... A gente vai gerando uma série de expectativas. Você é filho de Deus e Deus é o seu Pai. Antes da fundação do mundo, eles já tinham uma expectativa ao nosso respeito. Ele disse, em 9 de março de 1981, Guilherme vai nascer, vai ser lindo, eu vou provocar um milagre ali, ele quase vai morrer, mas vai sobreviver, eu vou dar um livramento, ele vai crescer. Deus já gerou uma expectativa ao meu respeito e ao seu respeito. E a maior expectativa de Deus ao nosso respeito é ser santo, e o outro é mais fácil, irrepreensível. Tá bom ou tá ruim? Você fez boa coisa, viu hoje, ouvir a palavra ou não? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Quantos concordam comigo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Digo amém. Amém? Quantos querem viver a vontade de Deus? Aleluia! 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus. Que se abstenham da imoralidade sexual, a gente já vai falar daqui a pouquinho nisso. Então, essa é a vontade de Deus, parte A, a vossa santificação. Deus quer que você prospere muito. Deus quer que você seja feliz demais. Deus quer que você tenha paz que excede todo entendimento, muito. Mas qual é a principal vontade de Deus para os seus filhos? Santificação. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque falar que Deus é santo é lindo. A gente canta isso o tempo inteiro. Mas a gente tem que entender que falar que Deus é santo tem uma implicação na nossa vida, que é o quê? Viver a santidade dele. Por exemplo, Jesus. Quantos amam a Jesus? Quantos acham Jesus lindo e maravilhoso? Glórias a Deus, manso e humilde de coração. Ele nos ensinou a oração mais repetida do mundo inteiro, que é chamada oração do Pai Nosso. Uma das primeiras frases da oração do Pai Nosso é, vamos orar a primeira parte. Pai Nosso que estás nos céus. Como que eu vou santificar um nome, se esse nome já é santo? O que Jesus, Maurício, quis dizer quando fala santificado seja o teu nome, se a gente já sabe que o nome de Deus é santo? É que na nossa vida cotidiana, prática, o nome de Deus seja exaltado. Quando as pessoas virem você caminhando na rua, negociando, comprando, vendendo, amando as pessoas, servindo o próximo, adorando na igreja, as pessoas digam assim, Deus é porque o mundo não vê Deus, o mundo vê
você. Então ele diz: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, aqui na terra, através da nossa vida, através da igreja, através da sua existência. Então existe essa expectativa. O maior efeito da revelação da santidade do Senhor e da sua expectativa a nosso respeito, então, deve ser a nossa imediata mudança de perspectiva quanto ao pecado. Concorda comigo, igreja? Se eu digo que Deus é santo, se nós afirmamos com tanta ênfase que o maior atributo de Deus é a sua santidade, se já entendemos por meio da palavra que a maior expectativa de Deus em relação aos seus filhos, a sua igreja, é a santidade, e isso já tem um primeiro efeito, a nossa mudança imediata e radical, a nossa postura, mudança de postura em relação ao pecado. Porque você conhece o texto lá em Isaías 59 que diz: não sou eu que estou distante de vós, pelo contrário, os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, nós temos que mudar a nossa perspectiva quanto ao pecado, porque o que é o pecado? 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é o que, igreja? É a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado, ele é uma ofensa a Deus, é um ultraje à sua majestosa santidade, à lei moral de Deus, ao seu caráter puro, ao seu reto proceder. Então, toda vez que nós pecamos, quem peca aí, levanta a mão. Obrigado pela sinceridade. Vi que alguns irmãos aqui já estão quase indo para o céu. Estou vendo já uma carruagem de fogo parada ali em frente à igreja. No final do culto, alguns irmãos vão entrar lá, que eles não pecam. Uma coisa linda. Toda vez que nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Quem já se sentiu ofendido? Quando você é ofendido, você fica como? Triste, às vezes zangado, às vezes irado. É isso ou não é isso? Toda vez que você vê na Bíblia o zelo de Deus, a ira de Deus se levantando contra o seu povo, que o seu povo está vivendo deliberadamente aonde? No pecado. Porque o pecado ofende Deus. O pecado machuca Deus, porque nosso Deus é um Deus santo. E apesar de Ele ser também amor, Ele nos ama, Ele abomina o pecado. Então, queridos, dessa forma, embora a santidade no contexto de pureza, porque santidade está associada à pureza, amém ou não amém? No contexto de pureza, seja muito relacionado ao contexto da abstenção da imoralidade, da preservação do corpo em consagração a Ele, não podemos negligenciar outros aspectos pecaminosos que comprometem a santidade. Por que eu escrevi isso aqui? Porque muitas vezes nós pensamos na santidade, na pureza, apenas nesse aspecto da imoralidade. E está certo, a maior ênfase da santidade e da pureza está associada a esse aspecto. Vocês acabaram de ler Tessalonicenses, quando Deus diz assim: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Mas nós, como igreja, muitas vezes a gente se apega muito a certos pecados que nós o classificamos como pecados graves, sim ou não? Pecados abomináveis, e todos os outros a gente comete todos os dias e está de boa. Se comete um pecadinho, um pecadão, não pode tomar Santa Ceia. Um pecadinho está liberado, pode até tomar de manhã e noite que não tem problema. Mas é assim que funciona na religiosidade humana. Mas não é assim com Deus, irmãos. Um Deus totalmente santo, Ele não tolera pecado, seja ele qual for.
Então, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, olha o que diz o apóstolo Pedro. Essa carta de 1 Pedro eu acho top demais, já foi fora da nossa escola bíblica. Releia, porque ela vai nos ensinar muito. Diz assim, capítulo 1, versículo 14, por favor. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14, isso. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam aonde? Na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo, o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Pula para o versículo 22. Então, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vista ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Então, aqui no versículo 15, ele vai dizer, como é santo, como Deus é santo, e a gente está falando da santidade de Deus, sejam vocês também santos em tudo. O que o apóstolo Pedro está nos ensinando? Que todas as áreas da nossa vida devem ser santas. Não apenas, apesar de ser muito importante, a área moral, ética, mas em tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós relacionamos, tem que partir da santidade. A falta de perdão ofende a santidade de Deus. A ira, a impaciência, a violência ofende a santidade de Deus. A mentira, o engano, o dolo, a fofoca, o disse-me-disse, ofende a santidade de Deus. Santo não é apenas aquele que não pratica a imoralidade, mas aquele que vive em reto proceder conforme o caráter puro de Deus. A revelação da santidade de Deus e sua obra santificadora em nossa vida torna este atributo indispensável à eterna comunhão com o Senhor. Mateus 5, versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração. Por que, igreja? Porque eles verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, olha o que vai dizer, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantos querem ver o Senhor? Quantos querem ver o Senhor? Segue a santificação. Segue a santificação, segue a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que nós precisamos entender, 9:5, irmãos, Jesus, que a justificação e a santificação são processos distintos e igualmente necessários à salvação do homem. A santificação, eu não vou falar sobre justificação e santificação, inclusive dei uma aula lá sobre justificação no capítulo 5, complementando o capítulo 4, que a irmã Vanessa tinha dado. Só o que eu quero falar aqui é que a santificação do homem é uma responsabilidade mútua entre Deus e o homem. Nós somos santificados e nós devemos também nos santificar. Nenhum homem é capaz, num primeiro momento, de santificar a si mesmo. Ele precisa ser justificado. Ele precisa ser santificado. Deus precisa mudar a sua postura conosco, nos aproximar em graça e misericórdia através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pelo seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Mas há também a necessidade e a responsabilidade do homem de se seguir na santificação. A igreja pode dizer amém? Olha o que diz Levítico 20, versículo 7. Levítico 20, versículo 7. Portanto, santifiquem-se e sejam santos,
pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, santifiquem-se e sejam santos. Versículo 8: guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Você vê no mesmo texto, sejam santos, santifiquem-se e sejam santos. E logo depois, eu sou Deus que os santifico. Então é Deus trabalhando na nossa santificação e nós cooperando com esse processo de santificação. Irmãos, eu expliquei lá, a salvação é um processo contínuo. A salvação ocorreu no passado, a salvação continua acontecendo hoje e ela vai se consumar no tempo futuro. Nós fomos salvos na cruz do Calvário, quando cremos, nós somos justificados. Agora, nós continuamos salvos pelo processo de santificação. A justificação nos torna justos. Todo o poder do pecado e condenação do pecado, Deus aboliu na cruz do Calvário. Agora, o que cabe a nós? Seguir a santificação. É o processo de salvação. E lá no final nós vamos ter a redenção e glória de Deus. Quando o nosso corpo mortal e corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então nós poderemos ver a Deus como Ele é, pois também seremos tal qual Ele é. Aleluia! Então, eu vou ler alguns textos de Deus nos santificando. E depois vou ler alguns textos do homem santificando, eu vou fazer um apanhado geral e terminamos em 5 minutos, que a igreja diga amém. Que bom que você concorda. Deus nos santificando, Isaías 43, versículo 25, Isaías 43, 25. Eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, eu não me lembro. Não foi isso que aconteceu quando Isaías viu a glória do Senhor? Quando ele viu os anjos dizendo santo, 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 o que foi que ele disse? Ai de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando a gente se depara com a santidade de Deus, a primeira coisa que acontece é a nossa consciência. A gente tem que mudar, a gente tem que reconhecer que nós não podemos nos aproximar desse Deus santo. Mas aí o que Deus faz? Vem e nos perdoa o pecado. Vem com uma brasa viva, ou vem com a coisa melhor ainda, o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Ele mesmo nos santifica, perdoando todos os pecados. João 17, versículo 17. Aqui eu só vou mencionar que o pastor Érico está dando aí um lindo estudo bíblico aos domingos de manhã, o qual encoraja a igreja a participar sobre a oração sacerdotal de Jesus. E aqui Jesus, antes de se entregar na cruz, ele está orando ao Pai, ao nosso respeito, ele está dizendo ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Glórias a Deus. Ele nos santificando, Ele trabalhando a nossa santificação. E por fim, Efésios capítulo 5, 25, quando toda essa obra de Cristo foi consumada na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo vai nos ensinar assim, Efésios 5, 25, quando ele vai correlacionar a vida marital. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, aleluia, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, para apresentar-nos a Ele naquele grande dia como uma igreja santa, Ele nos amou e se entregou por nós para nos santificar. Então, a tua santificação só se torna possível porque Ele trabalha a sua santificação. Mas Ele espera
que você coopere e trabalhe também. Então, olha o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, qual é a exigência de Deus? Que eu e você andemos aonde? Na luz. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ande de acordo com a palavra, e a santificação ela vai trabalhando na sua vida. Levítico 20, versículo 7. Portanto, Levítico 20, versículo 7. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E para terminar nesse raciocínio, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Agora preste atenção nesse texto, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, tendo tais promessas, quantos têm promessas de Deus? Aleluia. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Qual é o nosso dever? Aperfeiçoar a santificação que Ele está produzindo em nós. Não é ficarmos sentados e deixar que o Espírito Santo faz toda a obra. É pela graça, é pela fé, mas você precisa cooperar com Ele também, trabalhar com Ele também, se esforçar com Ele também, aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Assim como Ele te dá dons e talentos, Ele fica esperando que você o multiplique. Assim também a santificação, Ele te justificou, Ele está te santificando e Ele espera que você, por meio da oração, da leitura da palavra, da consagração, do desejo por Deus, você aperfeiçoe a santidade no temor de Deus. Eu posso ouvir um amém? Deus é santo. Deus é santo. E quando você vai ler a Bíblia, seja nas cartas paulinas, seja nos salmos, quando ele vai se dirigir a mim e você, nós somos chamados também, sabe de quê? De santos. Quantos santos eu tenho aqui? Talvez tenha faltado aqui nessa palavra alguns exemplos práticos de quando Deus se vinga da negligência do homem em relação à sua santidade. Quando também Deus recompensa aqueles que se aplicam a manter o zelo pela sua santidade. Mas para que eu não alongasse muito nesse sermão, eu vou ler um último texto e com ele termino, que talvez resume esse contexto. Eu quero saber se eu falo para uma igreja que crê que Deus é santo. Eu quero saber se eu prego para uma igreja que crê que Deus enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Eu quero saber se eu estou pregando para uma igreja que crê que Jesus ressuscitou, está à destra da majestade e voltará para buscar uma igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Então gostaria que você se pusesse de pé, abrisse sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. Apocalipse, versículo 22, versículo 10, quem achou, diga amém. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro. Por que, igreja? O tempo está próximo. Diga isso de novo, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça.
continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a se santificar. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva, a igreja, dizem: vem. Aquele que ouve, diga. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Versículo 20 agora, versículo 20, para terminar. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Fecha a tua Bíblia nessa hora. Queria chamar só o Juninho aqui. Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. O que realmente um pregador espera após essa pregação é que um avivamento de temor e reverência venha no seu coração. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a santidade de Deus e que você tenha sido despertado nesta noite, que não apenas Ele é santo, mas que eu e você devemos também ser santos. Que Ele vai voltar, Ele vai, e certamente sem demora Ele vem. E Ele não vai buscar uma igreja que apenas canta, ou que apenas ora, ou que apenas dá pulinho de reteté, ou que apenas diz glória a Deus, mas uma igreja santa, que vive e pratica a palavra. É essa igreja que Ele vai vir buscar. Ele já te santificou, mas para que você tenha acesso a este lugar eterno, Ele espera que você continue e persevere na santificação. Que o teu coração possa se encher de temor todos os dias, quando você acordar, seja dia de culto ou não, seja dia de santa ceia ou não. Tem pessoa que às vezes fala: pastor, hoje eu não vou tomar santa ceia não. Amém, pela sua prudência, pelo seu zelo, a recomendação bíblica, mas todos os dias. Você não sabe se Jesus vai voltar no dia de santa ceia, irmão. Jesus pode voltar agora, Jesus pode voltar amanhã. Ele está dizendo para mim e para vocês que venho sem demora. O santo está dizendo para nós: eis que venho sem demora. E não vai entrar naquele lugar o imundo. O caminho é santo, o caminho de Deus é de santidade. Estamos no tempo da graça. Essa graça te justificou, essa graça te santificou, e essa graça te capacita a permanecer na santidade de Deus. Então gostaria que você colocasse a mão no teu coração nessa hora, e antes de eu orar pela sua vida, você fizesse a sua oração. Uma oração de arrependimento, uma oração de confissão, uma oração suplicando a graça, o perdão e o favor de Deus pela sua vida. Você
que você ore como Isaías orou naquele lugar: ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, eu habito no meio de um povo impuro, e eu também sou impuro. Eu preciso da pureza do Senhor em mim, eu preciso da sua santidade em mim. Senhor, me ajuda a aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Que você comece a se entregar a Ele, que você comece a derramar lágrimas perante Ele, que você comece a dizer: Senhor, amoleça o meu coração, não deixe o meu coração se tornar duro, não deixe o meu coração se tornar empedecido, Senhor, que o meu coração tenha lágrimas de arrependimento, lágrimas sinceras diante de Ti. Eu não quero viver, ó Deus, um cristianismo, Pai, de qualquer maneira. A santificação é a cristianização do cristão. Eu quero viver a Tua santidade todos os dias da minha vida, Senhor. Pai, me dá uma unção, que eu tenha nojo do pecado. Não me permita me conformar com uma vida de pecado. Não me permita, Senhor, a estar, ó Pai, desatento, sonolento. Eu quero viver uma vida justa, reta, pura e santa diante de Ti. Que ao andar pela rua as pessoas possam reconhecer: lá vai um homem de Deus, lá vai um homem de Deus. Que o Teu nome seja santificado na minha conduta, no meu dia a dia, no meu sentir, no meu falar, no meu agir, no meu pensar, no meu proceder, todos os dias, Senhor. Ah, Deus, vai nessa hora sondando cada um dos meus irmãos, cada um dos Teus filhos, que eles sejam nessa hora encontrados diante do Senhor, ó Pai. Que eles sejam nessa hora tratados pelo Senhor, renovados pelo Senhor, restaurados pelo Senhor, curados pelo Senhor, perdoados pelo Senhor e santificados pelo Senhor. Que a maior marca desta igreja, Senhor, seja o zelo pela Sua santidade. Que a maior marca, Senhor, desta geração, ó Pai, seja o zelo pela Sua santidade. Se esse é o atributo mais imanente do Senhor, que mais exala do Senhor, que seja também o maior atributo que nós venhamos a manifestar nesse mundo imoral, perdido, corrupto, e nós possamos resplandecer como luzeiros dele, refletindo a Tua glória santa para todo sempre. Nos ajuda, Senhor. Tu sabes que a nossa natureza carnal milita contra o Teu Espírito, mas nós nos submetemos à Tua palavra e à operação poderosa e graciosa do Teu Espírito para vencermos o pecado e refletirmos a Tua glória em nós. Nos ajuda, nós dependemos de Ti, nós confessamos a Tua santidade e nós desejamos viver essa santidade todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Antes de eu despedir a igreja, eu gostaria de saber, apesar de ter sido uma palavra de ensino, de despertamento, mas quem sabe há alguém no nosso meio que talvez ainda não tenha feito um voto de entrega da sua vida ao Senhor. Ou talvez você se encontrava desviado dos caminhos do Senhor e hoje você deseja retornar aos caminhos dele. Caso haja alguém aqui nesse meio que deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita, eu gostaria de orar por você. Existe alguém aqui no nosso meio que deseja voltar para o Senhor, entregar a sua vida a Jesus? Só levanta a sua mão direita, porque a Bíblia diz que se o teu coração você crer e com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Alguém no nosso meio? Se não, que o Senhor possa dar oportunidade. Se todos já fazem parte dessa família de fé, que vocês possam ser aperfeiçoados na santidade de Deus. Podemos aplaudir o Senhor e glorificar o seu nome nessa hora? Aleluia. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus.
Que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno e santo Pai, e que as doces e ricas consolações e a comunhão do Espírito Santo acompanhem toda a igreja, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Até domingo, queridos, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.